E eu me apresentei ontem, porque também não é todo mundo que me conhece. Hoje eu vou me apresentar melhor, né, pessoal? Então, eu sou a Carlota Cafiero, jornalista, eu tenho 20 anos de redação, de jornal impresso, né? E, então, passei por toda essa revolução tecnológica também, de adaptação, né, para online. E iniciei minha carreira acadêmica não faz muito tempo, 2 anos. Eu sou professora universitária, né, na Exame, em Santos, e era um sonho antigo, né, lecionar. Eu sempre gostei, tanto que me formei em magistério. Estou em Santos há 8 anos e sou muito feliz aqui. Vim lá de Campinas, onde me formei, né, pela PUC, e é isso. Sempre atuei no jornalismo cultural, sempre foi minha praia, ok? Então tá aí, vamos lá. Eu dou várias disciplinas na Exame. 2 anos já foram 11 disciplinas. A Exame, assim, a cada semestre a gente muda de disciplina. E essa rotatividade é legal porque também a gente não se acomoda, né? É muito bom. Vamos lá, Pedro Barreto, é um grande prazer estar com Praticamente você, nada fé. né? É um grande prazer estar com você, né? A gente tentou trazê-lo na Semana de Comunicação do ano passado, né, em 2019, mas era presencial, aí você, não, por causa da sua agenda, não pôde vir, e agora no online fica mais fácil, né? Mas o calor humano sempre faz diferença, né? Com Tá certeza, tudo é junto, aquela diferente. coisa de sentir o calor, sentir a É. presença, sempre faz muita diferença. E você é ator, né? Então, Sim, ator, diretor, locutor. tu é corpo, né? Tem a coisa da Ânima. plateia, Exato, isso é super importante, cara. tá bem. Bom, o meu Pedro, trabalho, vou falando um pouquinho enquanto o pessoal me beleza. pergunta, né? Mas, Então, assim, eu Pedro, comecei a fazer é só um teatro lá. pouquinho. Ah, É só um pouquinho, desculpa. Eu queria fazer aquela apresentação sua. Mini vai currículo lá, que você mandou, tá pode bom? falar, Só pode para o falar. pessoal ter uma noção, porque é muita coisa que você fez e faz, né? Eu só vou fazer um resuminho, aí eu abro para você, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então tá aí. Pedro Barreto, ele é diretor do Espaço Renoir em São Paulo, né? Ator, diretor de teatro e vídeo, locutor profissional, apresentador de eventos e radioator em radionovela. Incrível. Ele desenvolveu a matéria de interpretação dos cursos técnicos do SENAC, locutor profissional e apresentador de telejornalismo em rede nacional. Ou seja, o Pedro ajudou a criar uma metodologia quando não tinha isso, né? E bem como um programa inédito que trabalha a interpretação como recurso na comunicação. Isso é muito importante. E tem como objetivo oferecer uma melhora excepcional na qualidade da interpretação do profissional em rádio ou TV, independentemente do seu talento e do tempo de experiência deste profissional, né? Então, com este método que o Pedro Barreto criou, né, já formou e desenvolveu diversos comunicadores que atuam em vários veículos, né? Rede Globo, SBT, Rede Record, Rede Bandeirantes, Rede TV, TV Cultura, TV Gazeta, Clube da Voz e vários outros. E o Espaço Renoir de Comunicação e Arte, em São Paulo, foi fundado no final dos anos 80, né, Pedro? E ele tem se dedicado ao aprimoramento e aperfeiçoamento de atores, locutores, jornalistas e profissionais da área. Tá? E eu queria dizer que eu fiz o curso de radialista do SENAC, lá em Campinas, Pedro. Vai ver que a cartilha lá era sua e eu não sabia. Em Você fez em que ano, 2004. Carlota? Que ano foi? Que ano? Qual ano? Qual ano? 2004. 2004. 2004. A É. cadeira. Eu comecei em 88 a dar aula. Uhum. A matéria já existia, a matéria de interpretação. Eu Não sei acho que se. é. Eu vou pegar Espero essa que o cartilha. professor tenha sido à altura Foi e muito tenha bom, feito. muito bom. Sou péssima com nomes, então não me lembro. É estranho imaginar que um curso de apresentador de TV ou um curso de locução, de rádio, ou de locutor, não tem interpretação. É meio esquisito você imaginar isso. Mas realmente não tinha. Não Uhum. existia. Né? Tinha uma aula alternativa que eles davam aos sábados e tudo mais. Que Bom, ótimo. Então, bem aí o meu trabalho, o que eu faço. uhum, Hoje, esse ano, completando 32 anos com locutores e jornalistas, né? uhum. Como trabalho de intérprete, de ator, essa coisa toda, e já vai para 44. Uau, 44! Eu comecei com 11 para 12 anos, tal. Minha Você já estreia revelou a no sua teatro idade. foi com 12 anos. Hã? Uhum.
Já revelou a sua idade aí, hein? Mas a minha paixão pelo rádio, pelo radialista e tal, já era uma coisa que Uhum, vinha de longo tempo. E eu surgi num momento, numa passagem muito complicada e muito interessante ao mesmo tempo, porque eu vinha de uma geração que já nasceu com a televisão na cara, com o rádio na cara, quer dizer, o rádio não era uma coisa de outro mundo, a televisão não era uma coisa de outro mundo, como uhum, surgiu, né? Então, uhum, para mim, televisão era eletrodoméstico, era uhum. liquidificador, batedeira, era uma coisa que estava lá desde que eu nasci e pertencia ao esquema, ao momento histórico da minha vida. Então, eu já sentia que isso implicava em uma estética diferenciada, quer dizer, não gostava mais de ficar ouvindo coisas muito diferentes do meu cotidiano no rádio e na televisão. Então, aquelas vozes muito impostadas de Deus, né? Ou aquela coisa muito certinha, muito montadinha, muito perfeita da televisão. E quando eu fui convidado para dar aula no Senac, que ainda nem existia matéria, mas para dar essas aulas alternativas de teatro, eu aproveitei para colocar o que eu pensava, né? Que a gente deveria seguir um caminho mais, entre aspas, natural. Né? Porque tem muita gente confundindo o natural com falar de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, não é isso. Mas a ideia é de parecer natural. Porque no teatro você tem muita técnica. No teatro você tem um monte de técnicas, você tem livros, você tem Stanislavski, você tem estéticas diferentes, como o Brecht, você tem um monte de informações, só que na interpretação de rádio e televisão não tem praticamente nada. Para o comunicador, praticamente nada. Então eu tive que fazer toda essa pontezinha entre o teatro, o rádio, a televisão, como é que a gente conectava, como é que isso envolvia microfone, envolvia televisão, envolvia câmera, enquadramento, técnica, efeito digital. Como é que tudo isso funciona com a coisa que eu acho mais importante nessa história toda, o ser humano. Porque enquanto todo mundo estava preocupado em transmissão digital, qualidade de voz digital, qualidade de imagem digital, eu lembrava muito de um professor que eu tive, que ele falava assim, olha, você pode ter o computador mais avançado do mundo. Se você não tiver nada para dizer, você não vai dizer nada. Se você tiver um lápis e um papel e tiver algo a dizer, você vai dizer alguma coisa. Então, o ser humano é o primordial, é o principal. Eu acho que nesse movimento tecnológico ele acabou se perdendo um pouco. As pessoas ficaram muito preocupadas em grandes câmeras, grandes equipamentos de som e pouco preocupado com a figura do comunicador, que é extremamente importante. Então, eu entrei exatamente dando um soco nessa estética dos anos 80, dos anos 90. Na época era considerado contracultura, né? Porque as pessoas achavam, não, que absurdo, que absurdo. Locutor de rádio, falar normal. Não pode. Então, essa coisa, eu falei, não, é outro caminho. As novas gerações acabam-se a ideia de hierarquia, né? De que gente de rádio e televisão é gente diferente, que mora em lugares diferentes, né, vive em lugares, come em lugares diferentes. Então, assim, começou a se ter a ideia de que, não, o apresentador é como eu, ele está no mesmo plano. Não existe mais o Olimpo e a gente aqui embaixo. A gente está falando na mesma Terra, no mesmo planeta. E com o surgimento dos smartphones, eu não consigo dar tempo de pegar. Tinha uma pergunta ali e eu não peguei. Tá. Clica, ó, Pedro, Isso é Pedro, muito bom. A gente posso vai ler, parando assim, aparece uma pergunta, eu vou na ideia, eu vou na informação. eu posso ler para Apareceu uma pergunta você. ali no podcast, a gente pode até chegar lá, mas eu não vi direito sobre o que é a pergunta, mas acho bem Tá legal. bom. O podcast é um caminho muito, Sim. muito atual. Legal. Né? Vamos O rádio falar. já tinha cantado essa bola 20 anos atrás. Beleza. Mas de Pedro, qualquer só uma maneira. pausinha, só para te explicar. Você pode ir Tá. nessa abinha roxinha aqui embaixo, no canto direito, clica nela que vai abrir uma aba e veja, faça isso agora. Vamos lá. Espera aí. Vai abrir uma É aba. nessa roxinha aqui de baixo, Isso, certo? Que é o isso. Uhum, painel do Collaborate. uhum. Não, aqui aparece configurações. Só configurações. Parece um balãozinho? Espera aí, aqui embaixo na bolinha aqui, ó. Espera aí, no Isso. bate-papo, deixa eu ver. Uhum. No bate-papo Você privado, não. clicar no Esse aqui, deixa eu ver, balãozinho? todo mundo. Parece o nome Uhum. das pessoas. Não, vai Aqui. vai do ladinho esquerdo. Pro lado Tem um esquerdo onde balãozinho. está o balãozinho.
Isso, clica onde está o balãozinho, vai abrir. Vai ficar fixo o bate-papo. Mas o balãozinho também não bate-papo, às vezes que o Vai bate-papo ficar não fixo. aparece, não Não, aparecem as então perguntas. eu vou ficar Peraí, deixa eu ver atenta às aqui. perguntas. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah, agora deu. Acho que deu. Conseguiu? Legal. Acho que agora fez a luz. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Da praia. Desce, desce. Deus, 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 ainda mais podcasts atuais. Tá. Isso, esse foi o Bom, último, do raio. então assim, aí começa o trabalho de contracultura, uma geração que achava que não, que tinha que continuar isso mesmo, tem que falar assim, tem que falar aquela coisa impostada na televisão, toda certinha, como se fosse um robozinho, que quase não se mexe. O locutor, aquela coisa mais impostada, ou aquela fala mais cantadinha de FM, né? Aquela coisa assim. Ei, garotinho, você que está aqui é a nossa FM 3,9, é isso mesmo. Aquela coisa. E eu falava, olha, não é mais esse o caminho. E aí surgiram os smartphones. E a internet primeiro, e depois os smartphones, e isso quebrou mais ainda a ideia desse formato do século XX de comunicação em áudio e vídeo, porque todo mundo começou a produzir vídeo e áudio. Existe um termo em inglês chamado prosumer, né? E o prosumer é o produtor e consumidor de informação. Então, todo mundo é prosumer. Não, todo mundo produz e tal. E, às vezes, um cara que nunca apareceu no rádio oficial, na televisão oficial, bomba mais do que qualquer um da TV. Você tem hoje youtubers com 60 milhões, 50 milhões de inscritos. Então, tudo isso foi falando, olha, não existe um planeta diferente, a pessoa que está falando no rádio, na televisão, é igual a você, vive no mesmo planeta, vive sobre as mesmas circunstâncias, tem os mesmos problemas ou as mesmas soluções. A ideia é que quando você veja alguém no rádio ou na televisão, você tem a sensação de que você pode cruzar com esse cara na fila do cinema, do shopping, onde você vai. E isso não era uma coisa fácil de se fazer. Por quê? Porque na nossa brincadeira de contar histórias na frente de uma câmera ou de um áudio, existe muito jogo, tudo é muito lúdico, né? Porque na realidade assim, é tudo um faz de conta, né? Então faz de conta que eu estou falando com alguém, na realidade é uma câmera, faz de conta que eu estou falando, mas na realidade eu estou lendo a notícia, então faz de conta. Eu brinco, né? Eu falo assim, não, é que rádio e televisão, assim, áudio e vídeo é 50% é invenção. E os outros 50% é mentira mesmo. É fake news. É tudo isso. Então, para o comunicador ficou mais difícil, porque ele deixa de ser simplesmente um comunicador e passa a ser um comunicador intérprete. Em que ele tem que trabalhar com tudo, não mais com aquela voz bonita e melodiosa, não mais com aquela postura quadradinha, com uma voz. Estamos aqui na Praça da Sé, onde está acontecendo mais uma atividade, que fica essa coisa meio chatinha, que vai sempre dentro do mesmo tom. Então, era preciso. E essa nova geração vem impondo isso até arrebentando a porta mesmo, porque o pessoal vai lá, ó, tô fazendo aqui, tô quebrando, tô derrubando, e tô colocando 60 milhões de pessoas no meu canal inscrito, e eu derrubo até a TV Globo, e eu sou mais importante que ela, eu sou uma Globo. É lógico que os veículos de comunicação não entenderam ou não quiseram entender muito isso, mas estão acabando entendendo que isso é desse jeito porque a conta está minguando, né? A receita está caindo, as pessoas estão indo, o mercado publicitário vai cada vez mais para o outro lado. Exato. E o rádio brasileiro teve um problema seríssimo, porque assim, a gente teve nos anos 60 uma rádio muito forte, nos anos 40, 50, 60, né? Até o Repórter ESSO ali em 68, mais ou menos, que foi quando fecharam lá a Rádio Nacional, que deram aquele basta com as 5, com as 5. Você tinha um padrão que até era bastante respeitável e tinha uma credibilidade muito grande. O Repórter ESSO, por exemplo, ninguém acreditou que acabou a Segunda Grande Guerra Mundial enquanto não deu no Repórter ESSO. Exato. As pessoas só passaram a acreditar por causa disso. E até hoje, né, o pessoal fala, o repórter, ESSO, né, o jornalista ou de TV ou de rádio. Depois você teve uma ditadura militar que cerceou o pensamento, a liberdade de expressão. E no meio da ditadura militar, nos anos 70, você vai ter o surgimento das FMs no Brasil. Então era uma FM que não podia mais falar. Não podia abrir a boca. É absurdo isso, né?
Mas era o pensamento, porque era uma ditadura, você não tinha, era muito complicado essa coisa de abrir o verbo, né? Boa parte das emissoras, como Marinho Veiga, Rádio Nacional, foram fechadas, as outras morriam de medo de cometer alguma gafe, acabar sendo presa, torturada e morta, né? Se até o Vladimir Herzog, que não tinha nada a ver com ninguém, com nenhum grupo, era só por ser jornalista, foi preso e morto. Você imagina uma pessoa que falasse no rádio, na televisão, alguma coisa que ofendesse os militares na época. Então a Rádio FM no Brasil surge como uma rádio consultório. Rádio Aquela consultório. rádio que só toca música. Sim. E o locutor tá lá só para dizer o dia e horário, né? Assim, Sim, você acabou de ouvir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A rádio tal, são 3 horas e 2 minutos. E isso foi formando uma geração inteira de rádio que não sabia falar. Não é que não sabia, nem aprendeu. Não cria, não improvisa. Nem desejavam isso. Nem desejavam. E aqueles que ainda tinham algum jogo de improvisação, não tinham nenhum instrumento de interpretação. Então arranjava uma musiquinha, aquele ritmo, que às vezes você ainda vê hoje nos jornalistas de TV ou de rádio, né? Fazendo aquela musiquinha para tentar superar a falta de uma interpretação dentro do discurso. E aí que eu entrei com um método usando tudo que você possa imaginar da era do conhecimento. O método vai envolver semiótica, claro, mas vai envolver acústica, vai envolver sistema nervoso, anatomia humana, psicologia, gestalt, técnicas que se usa muito em teatro na parte interna, né, do trabalho do ator, do Stanislavski. Vai trabalhar com uma infinidade, né? PNL, programação neurolinguística, vai trabalhar com muito estudo, tudo né, a serviço Pedro? da comunicação. Hã? É muito estudo, hein? Muito estudo, muito estudo. O livro que eu vou lançar agora, até o final do ano, só de biografia são quase 60 livros. Uau! Só de rodapé, notas de rodapé, são quase 40. Então são quase 100 referências falando Fale do mais. trabalho Fale desses mais sobre esse 32 livro, anos. Pedro. Fale mais sobre esse livro. Olha, o livro surgiu por uma razão. Assim, eu não acreditava muito, porque eu sempre trabalhei tete a tete. Eu sempre lembro muito de um mestre meu, que é o Volney de Assis, foi meu grande mestre durante 10 anos. E aqueles mestres mesmo, assim. Ele teve aula de literatura oriental com a Cecília Meirelles. Você vê o grau de Volney de mestre. Assis, né? Volney Ele de Assis, morreu em grande 2015, ator, né? grande diretor, falecido há alguns anos, com muita tristeza, mas um gênio, um patrimônio cultural. Berta Foi meu também, mestre né, durante muito Pedro? tempo. E eu lembro que ele Berta Zemmel. comentou... Hã? A Berta Zemmel também, né? A atriz Berta Zemmel. A Berta Zemmel, esposa dele, Também, né? professora. Também, é professora. Tá viva ainda, Berta. Com bastante tristeza, porque ficou só, né? Ficou sem o seu grande parceiro. Mas a Berta também foi uma grande mestre, eu tive aula durante anos com a Berta, uma figura também genial, outro gênio da nossa cultura. E aí, para não entrar na tristeza, vamos falar do tempo da vida. Esse professor, esse meu grande mestre, ele falava uma coisa que era muito legal. Ele falava assim: eu acho que hoje ninguém vai criar alguma coisa realmente assim importante, que faça a diferença, em grande escala. Eu acho que as coisas vão ser resolvidas em pequenas escalas, em pequenos grupos de estudos e tudo mais, como um Grotowski, né, no teatro. Está lá numa cidadezinha, no meio da Polônia, com um grupo fechado, estudando, questionando, verticalizando um conteúdo, uma informação. E foi mais ou menos o que eu fiz, trabalhando com poucos, profundamente, durante anos, poucos grupos. Às vezes o pessoal fala assim, mas quantas pessoas foram seus alunos? Eu falei, no máximo, sei lá, uns 10 mil nesses 2 anos. Aí a pessoa fala, mas só isso? Aí eu falo assim, mas leve em conta que esses 10 mil, pelo menos uns 4 ou 5 mil são gente de destaque na sua área. E os outros a qualidade, 4, 5 né? São, é a qualidade. Muita gente. Hoje, sei lá, 50% ou mais nesse eixo Rio-São Paulo de locutor e jornalista passou pela minha mão. Maravilha. Então, assim, não é uma questão de quantidade, é de qualidade.
Mas isso tem muito a ver com essa coisa de trabalhar artesanalmente. Eu fui trabalhando artesanalmente, aplicando cada uma dos processos técnicos, experimentando, deixando durante muito tempo, durante muitos anos, deixando muito claro que a gente estava num processo de experimentação mesmo. Esses profissionais estavam dispostos a estudar isso junto comigo. Isso é muito legal. Porque eram, às vezes, profissionais com 20, 25 anos de experiência já na área. Não era gente, Uau. era gente que já pertencia ao Clube da Voz, mas que estava disposto a se superar, a achar uma nova maneira, aprofundar, ser melhor e tudo mais. Então, eu acho que o trabalho deu Pode certo. citar nomes, Pedro? Pode citar Eu nomes? não gosto muito de citar, Não? assim, porque assim, Ah, acho que tem. Mas tá lá, se você entrar no meu site, tem vários nomes, ah, tá. tem comentários de vários alunos, Sim, né? sim. Vou passar o link Então, aqui assim, para o pessoal. tem o meu site, lá tem vários profissionais que comentam como é que foi entrar nesse processo. Uhum. Então, isso, eu acho que fez uma grande diferença, esse trabalho mais artesanal, mais próprio. E aí, de repente, eu falei assim, aí falaram para mim, ai, Pedro, você não queria fazer umas palestras? Aí eu falei, mas palestra é para 40, 50, 100, 200 pessoas. Eu acho que vai dar certo, né? Uhum. Porque o trabalho é tão artesanal, eu trabalho cada profissional como se fosse uma obra de arte, né? Assim, eu sempre Uhum. digo, eu não sou um professor, eu sou um artista ajudando outros artistas a chegarem lá. Não existe essa ideia do suposto saber ensinando supostos idiotas. A gente está sempre Uhum. numa relação de troca. Uhum. Aí aceitei a ideia da palestra. Falei, vamos ampliar um pouco as informações e ver como é que tá. Isso foi em 2010 que começaram essas palestras. As palestras Uhum. foram até acho que 2017. Uhum. E foi muito legal, porque as pessoas falavam assim, cara, eu participei da tua palestra e já melhorei. Uhum. A questão Eu da já, locução, né? Da melhorei interpretação. tudo, a locução, a interpretação, né? A Uhum. minha empatia com o meu público, no TV, no Uhum. rádio. Sim. Ela falou Pedro. assim, nossa, eu participei da sua palestra e fui melhor. Eu falei, imagina o teu curso, tal, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, então a palestra é uma maneira de atingir mais gente Exato. e que funciona. E que está funcionando. Não tão bem, lógico, como o curso, que é uma coisa muito mais aprimorada, mas as pessoas estão dando um feedback. Aí, numa dessas palestras, acho que em 2016 ou 2015, eu não lembro, chegaram para mim e falaram assim: por que você transforma essa palestra em livro? Uhum. Pô, essa sua palestra aí, se pegasse, transformasse em livro, ia ser muito legal, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no início, realmente, a ideia do livro era tentar transpor a palestra. Mas depois mudou. Aí eu falei: não, não. O livro vai ser algo realmente um guia prático. Fazer um livro que vai falar das técnicas desenvolvidas, que vai ter ilustração, vai ter exercício, vai ser um guia prático. Né? Então, a ideia do livro é realmente essa: é um guia prático, ele vai ser um curso para a pessoa que lê, e eu quero que seja um livro, e eu quero não, praticamente já está estruturado assim, é um livro que o profissional, o estudante, ele vai ler um capítulo e vai falar assim, ai, cadê o microfone, cadê a câmera, deixa eu testar isso aqui para ver se funciona. Boa, boa. E Prático. é muito legal. E numa área Uhum. que ninguém não tem um livro que atenda a esse tipo Uhum. de visão prática, em cima de técnicas específicas, bem determinadas e bem claras. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo começou a entrar no remoto. Aí eu falei, o livro é para todo mundo. Para Muita todos. gente, né? Para todos. Porque está todo mundo na Muita frente da gente. câmera, na frente do É. microfone, falando, se expondo. As Né? lives, né? E Uhum. sim, e existe uma enorme diferença entre você se colocar numa posição mais adequada na frente da live, ou você achar que simplesmente basta ser natural, porque se simplesmente bastasse ser natural, eu simplesmente encostaria aqui, ficaria aqui falando desse jeito, e eu tenho certeza que ia ficar uma chatice esse discurso, Ah. né? Vamos falar um pouquinho sobre a podcast, né? Que alguém perguntou aqui, ainda mais Levantar com o essa crescimento dos questão aqui, podcasts né? atuais. Uhum. O rádio, eu acho que ele perdeu, o rádio no Brasil perdeu o trem da história por causa disso. Eles acabaram com Uhum. a AM nos anos 60 tal, teve essa pressão. O FM chegou com uma rádio consultório que não valorizava o comunicador. E aí passaram-se anos nesse formato. A rádio digital também não chegou do jeito que tinha que ter chegado no Brasil.
A verdade é que a rádio digital seriam bandas que ampliariam, sei lá quantas vezes, o nosso mercado. Qualquer pessoa poderia ouvir qualquer rádio de qualquer cidade, de qualquer ponto do país, do Oiapoque ao Chuí, e isso foi boicotado É o por David, interesses Pedro? múltiplos. Tem um aluno, o David está perguntando, por conta dos serviços de streaming? Streaming. Não, aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o serviço de streaming. A TV a cabo entrou tentando fechar o caminho, o streaming chegou e abriu. O pessoal do celular tentou fechar o caminho, o WhatsApp abriu e derrubou a telefonia, né? Quem manda um SMS hoje é só no desespero, né? Só no último suspiro você manda um SMS para alguém hoje. Mas isso foi acontecendo também, quer dizer, as pessoas foram arrebentando no rádio, na televisão, através do quê? Da internet. Dessa ferramenta que eu acho maravilhosa e monstruosa ao mesmo tempo, é Jack and Ryan mesmo. Né? É um médico e um monstro. Ela é simplesmente fascinante, maravilhosa, ela é simplesmente horrenda. Terrível. Pode ser remédio, pode ser veneno. Pode ser doença, ela é uma coisa, ela é o mundo no que há de droga. melhor e há de pior, né? Mas e isso foram rompendo barreiras. Então, esse mercado fechadinho, que não deixava que as coisas que fossem diferentes do que elas acreditavam, fossem experimentadas, a internet novamente abriu um buraco e falou assim, bom, vocês não querem fazer, nós estamos aqui, vamos fazendo. Alguém vai acertar. Alguém vai ficar dando tiro aqui, tiro ali, uma hora vai acertar. E eu acho que isso está ocorrendo tanto no vídeo como no áudio. O podcast já era um caminho, há 15 anos já falava, olha, eu acho que o caminho é o podcast, porque fecharam as portas da rádio digital. Porque se houvesse a rádio digital ia absorver essa história, né? Porque seriam milhares de rádios, todo mundo ia produzir muitas rádios, muitos formatos, você ia ter possibilidade da entrada do estrangeiro, né? Companhias, grupos estrangeiros também, ESPN, Disney. Ia ter que mudar muita coisa, CNN, até a Constituição, né? Exatamente. Mas não, é aquela coisa do protecionismo, isso aqui é nosso, pertence a um grupo político, que é dono das 12 emissoras de rádio, das 9 emissoras de televisão, e a gente que manda, a gente que pode. E a internet, graças a Deus, quebrou. Exatamente. E hoje o pessoal tá difícil. A televisão está tentando. Eu acho que a televisão vai acabar entrando dentro da internet. Sim, tem muitos canais de mas notícias, acho que ela não entra em colo. Não é assim pegar a TV e colocar na internet. Pum, não é isso. Ela vai passar por fortes transformações para poder encarar isso. E o podcast é maravilhoso, essa coisa de você produzir, poder ouvir a hora que quer, quando quer, o programa que você quer. E eu acho que só tende a ganhar, acho que o público. Acho que acaba a ideia, por exemplo, daquele apresentador que ganha milhões. Exato. Eu acho que isso não vai existir mais. Sabe? O apresentador que fatura 3 milhões, 4 milhões de reais por mês. Eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer é que vai pulverizar. Você vai ter um mercado muito mais de nichos, né, que podem oscilar entre 10 mil, 100 mil, 1 milhão e tudo mais. Mas as pessoas cada vez mais vão achar a sua tribo. Nos podcasts, nos youtubers. E tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa também nessa história. E eu tenho um filho de 11 anos. E ele é legal porque, assim, além de eu estar sempre muito, muito ligado, E há 20 anos atrás, quando eu mostrei os primeiros youtubers, muita gente torceu o nariz. E eu falei, gente, isso aqui vai dar certo. E eu acho uma coisa muito legal no meu filho, é que, por exemplo, ele assiste youtuber sem nenhuma preocupação com sotaque. Isso. Eu sempre achei uma coisa tão terrível. Eu ia falar tão cruel sobre no isso mercado, com você. nesse mercado fechado, essa coisa de eixo Rio-São Paulo, sotaques lindos como o maranhense, como, sei lá, como de todo o Brasil, né? E até aquele preconceito, não pode ser jornalista de rede porque tem sotaque. Não pode ser apresentador de programa de rede porque tem sotaque. E essa geração é muito legal, é uma geração que eles ouvem, eles dão audiência, eles não estão nem aí se o cara tem sotaque mato-grossense, maranhense.
Não importa, importa o conteúdo, o jeito do cara, a Muito bom. empatia, como eles se dão. Eles não estão nem aí com isso. E acho que é uma Exato. quebra de mais um O paradigma, né? público mudou, né, Pedro? O público o ouvinte também mudou, né? Mudou. É, Quer dizer, exato. não se você pegar, sei lá, dos 50, 60 anos para cima. Não, esse Uhum. ainda É acha que é legal tradicional. sentar ali, assistir uma Ana Maria Braga e tá tudo certo. Eu tenho que sentar lá naquele horário que ela tá É, marcada. Se eu não estiver lá, eu perco. Eu acho que é. para esse público, eu acho que ainda funciona. Mas eu acho que aqui para trás, você vai jogando 35, 30 anos, não dá mais. Não, Não dá mais para não ter essa interatividade, não ter esse controle sobre o conteúdo e informação. É lógico que aí a gente vai exato. entrar também num pântano perigosíssimo, que é a fake Claro. news. Isso, Que é exatamente. que é Aí um a pântano necessidade, terrível, né? uma floresta Dos, negra, é, aí a e necessidade dos que gatekeepers, né? Que é um termo que a gente usa para se referir aos editores, né? Editores sim, dessa informação, né? Pessoas que sim. filtram, separam o joio do trigo, né? O que é fake. Não que a ideia de imprensa marrom já não existisse há 60 anos atrás, E mas sob uma força hoje que é realmente assustadora. Eu sempre falo assim, meu filho, eu não posso impedir que você veja certas coisas, porque com o tempo você vai acabar vendo com os amiguinhos, da mesma forma que a criançada com 12, 13 anos acessava a revista pornográfica, né? Podia os pais pedir ou não, alguém arranjava uma lá dava um jeito. e todo mundo ia ver o que estava acontecendo e tal. Mas é preciso dar senso de análise crítica. Então, Exatamente. ter análise crítica é importante. E como é É que a gente importante não desenvolve? só concordar ou discordar, Uhum, né? Mas para saber o que está ouvindo, do que se trata. exato. Eu posso até ouvir alguém Aí, que eu não concordo, mas eu posso dialogar com ele mesmo assim. exatamente. Aí o público também precisa passar por um processo de educação digital, né? De educação, né? Para Eu acho que esse essa educação universo. digital já está sendo feita. Uhum. De que maneira? Ela está sendo feita, bem ou mal, na vivência, na soma A dessas experiência, né? informações. Porque aquele modelo. Você tinha um modelo de televisão que tinha uma gestalt, tinha uma forma que era pouco interativa, mais formatada, menos distante da natureza. Gente de televisão não tosse, não peida, não faz nada, né? Então você sai dessa ideia de que não, é gente normal, que faz de tudo, vai no banheiro, né? Todo mundo achava que Cid Moreira não tinha pernas, né? Ele era apenas um tronco. Do tronco para cima. E, é, e isso acabou. Mas, por outro lado, também se criou uma estética a ser seguida que também é muito complicada. Aquela coisa de todo mundo estar feliz, todo mundo está lindo, todo mundo está maravilhoso, todos têm namorados, todos têm namoradas, todos estão apaixonados e sendo é, aceitos pelas suas paixões, estão em lugares lindos e maravilhosos. E às vezes estão mesmo, pode acontecer. Agora isso está no Mas Instagram. é, mas se vende muito essa ideia. E aí as pessoas que têm menos informação, que têm menos contato, que não têm acesso a uma série de coisas, aumenta essa sensação de frustração, essa sensação de eu não faço parte. Eu não faço parte dessa alegria desse mundo do reino encantado. Então, se eu não faço parte, e eu não consigo fazer parte disso, eu vou destruir. E aí eu posso sair matando a escola inteira. Entendeu? Porque essa sensação dos invisíveis é uma angústia terrível. E é uma coisa que a internet está impondo na sociedade de uma maneira muito cruel, Exato. Por meio das redes sociais, claro. por meio das redes sociais. Então, esses invisíveis sentem uma dor muito maior, porque eu tive uma infância, não uma infância paupérrima, não, mas uma infância simples, né? Uma infância simplérrima, assim, com tudo, tal, mas simplérrima. Em São Paulo mesmo? Eu não tinha acesso, eu nem sabia que existia Aspen, eu nem sabia que existia uma loja em Nova York, uma Toys, que tinha brinquedos fantásticos. Agora, eu É. fico imaginando essas crianças que não tinham. Eu tinha um carrinho de ferro, que era assim, custava uma merreca, sei lá, e achava o máximo, brincava com meu amigo que tinha outro carrinho de ferro, e a gente não me daria.
Então, assim, mas e para essas crianças que você vai bombardeando, esses adolescentes bombardeando, bombardeando com uma série de coisas que eles não têm acesso, que não têm. Isso vai criando uma rede do ódio que é muito complicada. Exatamente. É muito triste. Exatamente. E as pessoas têm que ser responsáveis quando Isso. atuam nessa área. Aí Muita entra a responsabilidade. importância, Pedro, da família, né? Da conversa, do diálogo, que nem sempre os pais podem estar presentes, É né? engraçado, tem uma menina que perguntou assim, qual é o meu processo e o que você faz exatamente? Né? Isso. A Vitória. Isso. Então, Vitória, o meu processo, eu chamaria de um processo psicofísico do comunicador, onde eu trabalho o corpo e o psíquico. Por quê? Porque eu acredito que o comunicador não é uma boca, né? Não é uma boca falante, nem é um busto falante. Ele é cabeça, tronco, membros, voz e alma. Ele é composto por todos esses elementos e todos eles estarão a serviço da comunicação. Então eu trabalho, tem casos, né, até que eu conto no livro, de que uma mudança psicológica acaba alterando a voz da pessoa. Às vezes uma coisa que era problemática em termos de voz, uma voz infantil, né? A sua locução é boa, mas você tem um tom muito infantil, e que mudavam à medida que a pessoa ia se autoconhecendo. Né? O seu corpo, tudo que o seu corpo é capaz de fazer, o que a sua voz é capaz de fazer, como é que é a sua pulsação emocional, como é que você se expõe. Não, eu sempre digo que a voz é espelho da alma, como o olho, né? Como o olhar. A voz também é um espelho da alma, ela também reflete toda a sua história. E às vezes a gente tem uma história reprimida, repressora, um monte de recalques que acabam afetando. E aí, quando a gente vai cavocando isso, a pessoa vai se autodescobrindo, e aí vale feliz o doente que se conhece, a gente vai aumentando esse autoconhecimento sobre si mesmo e ele vai usando a ferramenta com muito mais propriedade para falar, para se mexer, para conversar, para falar com a câmera, para falar com o microfone, para trabalhar as emoções, para sair dessa coisa fake, né? Essa coisa, eu chamo de estereotipada, né? No caso do jornalismo, eu chamo de jornalismo burocrático, né? De rádio e televisão. Eu já vi coisas tão absurdas que já cheguei a ver, por exemplo, uma jornalista de rádio, por causa dessas musiquinhas que ficam batendo em tônicas erradas da palavra, porque ela considera a musiquinha mais importante que o conteúdo, errar o próprio nome. Então, ela encerrar falando assim, para a rádio TBT, Isabel Costa. Isabel Costa. Isabel Costa. Isabel Costa, para a rádio TBT. De tanto que artificializou, que criou uma caricatura de apresentador. Eu sempre digo, você não tem que interpretar um comunicador de rádio, nem um apresentador de TV, você não tem que interpretar um repórter de TV. Você tem que ser um comunicador de rádio. Você tem que Pedro. ser um apresentador de TV. Você tem que ser um repórter de TV. Pedro, você fala, tem um vídeo seu no YouTube que é muito bacana, que você fala do efeito couve-flor. Fala um pouquinho sobre esse efeito. Depois tem uma pergunta da Vitória, tá? Depois a gente volta. É. Esse efeito couve-flor, todo ex-aluno sabe, né? Por que eu chamo de efeito couve-flor? É quando você cria uma variação rítmica e tonal dentro de uma frase, né? Dentro de um nome composto. Né? Por exemplo, eu chegar para Carlota e falar assim: então, Carlota, eu fui comprar uma couve-flor. Fica meio estranho, né? Então, assim, Carlota, eu fui comprar uma couve-flor. Ou seja, como é um nome composto, eu tenho que manter sempre o mesmo tom da cadência rítmica e tonal. Olha, Carlota, eu fui comprar uma couve-flor. Estava verde, ou estava boa, mas era uma couve-flor e eu precisava da couve-flor. Muitas vezes o intérprete confunde isso com interpretação. Ele acha que interpretar e ficar criando variações rítmicas e tonais durante o discurso. Aliás, isso vale uma historinha muito legal que pertence às 3 grandes gafes do rádio. É o seguinte, conta-se que na Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha sempre um locutor de reserva. Mas esse locutor de reserva só entrava se acontecesse uma desgraça qualquer. Então, às vezes, ele ficava meses ali só pronto para ficar. E era uma época, para vocês terem uma ideia, o locutor tinha que locutar de terno e gravata, em respeito ao ouvinte. Oh.
Então, um dia faltou um locutor que dava a hora dentro da rádio nacional naquele programa. E era uma coisa extremamente simples, né? O locutor tinha que entrar, falar Hepatina Informa, que era o nome do patrocinador, Hepatina. Hepatina Informa, são 3 horas e dá a hora lá, a hora no relógio. E depois eu disse Hepatina Nossa Senhora da Penha, que é o nome do produto. Né? Aí chegou pro cara e falou chegou a sua vez, hein? O cara faltou, você vai inaugurar, e que legal, todo ansioso, né? Primeira vez, agora ele vai ter que mostrar que ele sabe mesmo, acertou a gravata, foi em direção ao estúdio, todo nervoso, tal. Aí eu falei, não, vou dar uma interpretação daquelas e tal. Aí chegou na hora, né? Tal, aí, tal hora, aí ele entrou falando, Hepatina Informa, 3 horas e 15 minutos. Eu disse, Hepatina, Nossa Senhora da Penha. Que é exatamente o que acontece com o efeito couve-flor, porque você cria um ruído de comunicação. O nosso cérebro entende, quando há uma variação rítmica e tonal, que você está falando de objetos separados. Então eu digo teto, parede, chão. Eu mudo o tom para o meu cérebro, são objetos separados. Quando eu faço isso num nome composto, vira uma bagunça na cabeça do telespectador ou do ouvinte terrível. Ainda mais quando o nome é comprido, assim, né? Assim, a Companhia de Energia Elétrica do Estado de São Paulo informa. Isso cria uma confusão de quem está ouvindo. Quando na realidade é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de São Paulo informa. Ótimo. Com o número de Tudo tem, telefone por também, mais... né, Pedro? Hã? O número de telefone também causa Mesma coisa confusão, que o né? número de telefone. Tem gente que diz que arrasa, né? Fala assim, anota o telefone aí. 28945796. Quem grava um telefone desse? Ninguém. O cérebro não consegue decodificar isso como uma unidade. Mas ele acha que arrasou, porque ele criou uma variação. Nome de político. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E olha que Fernando Henrique Cardoso ainda é muito conhecido, mas se você pegar alguém que não é tão conhecido e falar assim, sabe quem teve aqui? O João Manuel Silva. 3 pessoas. Mas tem 3 pessoas, né? 3 pessoas. Mas isso é É. falta de interpretação, então você vai criando o que eu chamo de defeitos especiais. Porque não Boa. existe interpretação. Nunca se deve criar maneira própria de pronunciar as palavras. Isso cria uma incomodação, é como um cantor que desafina. Tem muita gente que se incomoda profundamente com você só por causa disso. Fala assim, eu não gosto daquele jornalista, aquele apresentador, não sei, tem uma coisa, não sei, me irrita quando ele fala. Tem gente que Eu até vai tenho achar isso. bonitinho, mas é a minoria, entendeu? Aham. Vai achar engraçadinho. Aquela coisa do Paulo Francis, né? É. E a vida continua desse jeito. Tem gente que achava até legal, mas a grande maioria mesmo não tinha muita paciência, apesar do gênio Incomodado. intelectual que ele representava. É Maravilhoso. indiscutível. E outra coisa aí que é uma coisa importante. Para rádio e TV, não importa tanto o conteúdo. É triste isso, mas é verdade. A forma é mais importante do que o conteúdo. Interessante. Você pode ter um conteúdo muito legal, muito 10, muito, sei lá, profundo, mas se a forma for chata, ninguém aguenta. É, Você tem que ter forma. Você pode até ter um conteúdo babaca, um conteúdo nada a ver, um conteúdo tonto. Mas se a forma é legal, é divertida, é agitada, é animada, todo mundo se envolve, é legal, dá certo no rádio, dá certo na televisão. é. Eu batalhei sempre a minha vida inteira para que pudéssemos juntar conteúdo e forma. Mas eu não posso negar, a forma é mais importante do que o Entendo. conteúdo na nossa linguagem. Porque é o suporte da mensagem, a ferramenta, né? Principal. É o que leva ela para frente. É. Se o que leva ela para frente, se o suporte que leva ela para frente é frágil, é cheio de vícios, de maneirismos, Vai. ela desanda. Tá. Ela não chega do Pedro, outro lado. tem Fala. uma pergunta da Vitória, voltando à questão do psíquico no ator, no Do locutor. locutor. No Embora locutor. tenha atores também com alunos que É, se transformaram depois em apresentadores. Mas fala. A pergunta dela. Então, o processo é esse: trabalhando corpo, voz, alma, trabalhando tudo.
A pessoa até brinca, né? Ah, quem faz o seu curso não precisa fazer academia, Ah, porque boa. não é um curso comportado. Não é. Nossa, sério? É um curso de descondicionamento mesmo. Eu Entendi, de descondiciono tirar as de cascas, tirar né? tudo, tirar as carcaças, tirar as máscaras, achar você, antes de tudo você. Né? Quando a pessoa está Isso me lendo, ela não é. lembra. Fala, por que quando você conversa comigo você é de um jeito, aí quando eu dou o texto para você interpretar, você muda? Qual o problema? Onde mora, né? Por que você não está Hum, mostrando? Pedro, Fala. me lembra um pouquinho, não sei, não é todo mundo que conhece, mas não sei se você tem contato com o Roberto Freire, psicanalista, criador da somaterapia. Uhum. Eu não tive contato direto com ele, mas conheço o Uhum. trabalho Mas dele conheceu, bastante. né? É, de Claro, tirar as carapaças, né? tanto é que eu tenho nas minhas referências biográficas as couraças haitianas, Hum. né? Que controlam essa coisa do emocional, da voz, que prende aqui, que deixa a voz mais tensa, amarrada, ou não deixa o processo emocional acontecer. Posturas, né, que as pessoas acabam assumindo. Porque é gestáltico, é gestalt. Gestalt é forma, né? Então, para o rádio, para a televisão, não importa exatamente o que você é. O que importa é o que você parece ser. Então, às vezes, a pessoa é muito culta, muito legal, muito não sei o quê, mas está parecendo uma coisa chata que não sabe de nada. Principalmente quando esse especialista começa a fazer assim, é, porque a Olhar. vida, quando acontece, pode. Então, ih, esse cara sabe nada. E às vezes sabe muito, sabe mais que qualquer um, mas a forma complica. A forma detona o cara, ou a pessoa, a comunicação. Gabriel, Gabriel está perguntando, ó, qual o benefício do seu curso para uma pessoa com dislexia? Então, eu nunca tive um disléxico, né? Como o que eu saiba, pelo menos. Como aluno. Não me lembro. Não me lembro. Eu tive vários alunos. Eu tive aluno cego, tive aluno paraplégico, tive aluno tetraplégico. E todos trabalham. Todos Que fazem maravilha. ação. Gago, O já teve cego, então. gago? Hã? Com gagueira? Não, Gagueira. gago não. Gago não tem como. Gago é Tem. uma coisa muito específica, é uma coisa para fonoaudiólogo, saber a origem. Fonoaudiologia é uma área bem específica. Né? Eu nunca tratei de patologia fonoaudiológica. Né? Mas, ai, volta que agora me deu um branco. Dislexia. Se eu já tinha tratado um disléxico. Não sei se foi disléxico, porque assim, como meu trabalho envolve técnica de leitura, como ler sem parecer que está lendo, ou às vezes trabalhando improviso, não sei, é diferente, não é um curso comportado, não é um curso de redação, de jornalismo, de redação, Uhum. de comunicação. É um curso de fazedura, né? É um curso de artesanato. Ele é É. pouco intelectual no sentido de realização, ele é muito mais prático. Né? As Você tem que colocar o teu transgressões, braço para elas. funcionar, a tua mão, o teu gesto, a sua voz, né? Como é que você controla, como é que você... E isso é uma coisa que eu aprendi muito. No curso, muitas vezes, a pessoa pensa errado. E aí, se ela pensa errado, ela faz errado. Ela muda o pensamento e já começa a fazer a coisa diferente. Foi aí que as palestras me surpreenderam muito, porque eu mudava a maneira que as pessoas pensavam na frente da câmera ou na frente do microfone. E aí já alterou a maneira que elas se relacionam. Interessante. E as coisas simples, por exemplo, essa coisa de querer falar na câmera ou no microfone como se estivesse falando para milhares de pessoas. Isso é impessoal. Isso é péssimo para o comunicador. Quem fala para o microfone ou para a câmera, se dirigindo a milhares ou milhões de pessoas, não fala com ninguém. A câmera é sempre uma relação individual, você sempre se relaciona com uma única pessoa. E através dela você conversa com centenas, dezenas, ou milhares ou milhões de pessoas. Mas a relação é sempre individual. Quando você começa com esse negócio assim, oi galera, tudo bem? Como é que tá? E aí, vamos começar o nosso programa? Tá falando para ninguém. Interessante. Não, não cria intimidade, né? Não cria empatia. Ah, Essa interessante. relação tete a tete, ela se dá de maneira individual. Todo mundo assiste televisão, ouve rádio de maneira individual. Mesmo que tenham 5 pessoas assistindo um programa de televisão na sala, cada um está assistindo individualmente. Muito Você já interessante. reparou, por exemplo, se você prestar atenção, quando o apresentador está tendo uma relação individual ou não, é fácil. Porque quando ele está tendo uma relação individual, o olho dele tem sentido do olhar.
Quando ele não está vendo, o olhar dele fica meio vazado, Entendi. o olho Aham, e aham. fica meio falando pro nada, meio vazado. Quando ele acha alguém, ele fala, não, eu tô falando com você. É com você mesmo. Boa, boa. Pedro, boa. Fala. Tem uma pergunta aqui do Gabriel. Do Gabriel. Até que ponto os traumas de infância atrapalham a comunicação, a expressão de uma pessoa? Até que ponto os traumas de infância atrapalham a comunicação e expressão? Até o ponto máximo. É. Até o ponto máximo. Porque a voz é referência dessa história. Você tem uma ideia, quando eu vou dar aula individual, aula um curso presencial, eu tenho sempre um contato com cada profissional individualmente antes de começar o curso, para saber a história dele. E aí, quando ele senta na minha frente para contar a história dele, ele começa assim: então, aí eu comecei na rádio tal, não sei. Eu falei: não, não, não. Eu quero saber o seguinte: eu era uma criança. Lá atrás. Aí ele tem que me contar que tipo de criança que ele era. Se era uma criança tímida, uma criança ativa, se ele tem irmãos, pais, esses pais têm alguma relação com comunicação, como é a relação com eles. Aí eu vou contando a história até o momento, sei lá, depois de 40 minutos de papo, a gente chega no. Aí quando você decidiu que queria fazer rádio e TV? Porque tem tudo a ver. Esses medos, o que você projeta na frente da câmera ou na frente de um microfone, você pode projetar o seu grande amigo, né, o seu grande amor, ou você pode projetar o seu pior pesadelo. E aí, se você projeta o seu pior pesadelo, a câmera, o microfone, eles viram monstros que vão devorar você, que vão gravar coisas horríveis, que as pessoas vão ver coisas terríveis que nunca nem você viu em você, e todos vão abandoná-lo, e todos vão recusá-lo. E eu sempre brinco com isso, né? Eu falo assim, uma coisa é você ser dono de uma fábrica de camisetas. E alguém chega para você e fala assim, faz para mim, sei lá, 100 camisetas. Aí eu faço as 100 camisetas, mostro para você, e aí você olha para mim e fala assim, mas eu não gostei da gola, eu queria uma gola em V, você fez gola em U, aí você pega, tudo bem, eu troco. Ele pega de novo o material, refaz, e faz a gola em V. Mas o que acontece com um comunicador, um apresentador, se a pessoa fala assim, não gostei de você, eu vou trocar? Eu vou É, voltar para a fábrica para ser trocada? Então, o medo de ser rejeitado é muito grande. é Ninguém muito quer ser grande. rejeitado. Todo mundo quer ser aceito. Exatamente. Né? Mas para ser Exatamente. aceito, você tem que ser você. Isso. Assim como na vida. Uhum. Na vida, se você não for você, por mais que as pessoas digam, ai que gracinha que você é, ai que legal, você sabe que você não está sendo aceito porque você não está sendo você. É. E na comunicação é pior ainda. O Uhum. público detecta isso claramente. Não é você. Ele é falso. Ele não é de verdade. E aí, pro fracasso é um Sim. pulinho. Nossa. Por isso que eu digo, essa Muito coisa de bom. não tem Muito personagem. bom. Comunicador não tem personagem, não. Hum, Comunicador muito sou eu profundo. mesmo. Pois Sou é. eu que estou aqui, Ó, conversando a com você. galera tá perguntando, mas eu só queria pegar um gancho que para mim não ficou muito claro e talvez para eles também não. Como que você, um ator, né, uma pessoa que veio do teatro, é isso, né, Pedro? Você veio do Sim, minha teatro. base, Como é que minha você base. se interessou por essa coisa do comunicador, né, do jornalista, locução? O que que te levou para isso? É engraçado, assim, se você for pensar, mas eu acho que aconteceu porque eu gostava muito de rádio desde criança. Hum, Né? positivo, né? Eu gostava muito de rádio. Isso é uma coisa, por exemplo, que o rádio abandonou há muitas décadas, que é o produto infantil. Né? Hum, Mas eu ouvia Curumim, que era um programa infantil da Rádio Cultura. Né? Tinha o Juvencio, o Herói do Sertão, que era uma radionovela. Tal. Mas eu sempre gostei muito do rádio. E na minha infância, na minha adolescência, eu dormia ouvindo rádio. 10, 11, 12 anos. Eu adorava ouvir programas da noite, Walker Blas, Varg e você juntos na noite, essas coisas do século passado. E eu achava o máximo aquilo. Ouvir o rádio para mim era uma coisa linda, era uma coisa maravilhosa. E aí, cresci, comecei a entrar em eventos.
né? Eu comecei a apresentar eventos, shows, espetáculos, bandas, né? Como apresentador, que eu achava muito legal também, me divertia muito, festivais, mostras. E aí, quando eu fui fazer o curso de rádio técnico do Senac, isso em começo de 88, eu já tinha teatro, já tinha minha companhia e tudo mais, mas já era minha paixão, estava lá o rádio. Aí o que acontece? É isso que eu falei para você. Quando eu fui fazer o curso, eu falei, ué, não tem uma técnica, não tem uma teoria, não tem um livro, não tem. Mas o teatro tem tantos, não sei o quê, e é só ficar imitando o professor mesmo, assim, o professor chegava pra gente e falava, ó, faz assim, papai. Aí você tinha que imitar, né? Você tinha que tentar fazer Ai, como ele fazia. Ou seja, você aprendia por mimese, né? Tentando imitar. Aí, se você fosse um razoável imitador, você era aprovado. E daqui a 10 anos você criava o seu tipo, o seu estilo próprio. E eu falava, isso não é justo, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tem que haver uma maneira, peraí, vamos estudar isso. E aí o Senac me deu muito apoio nesse sentido. Porque começou com aulas alternativas, de um sábado, depois dois, depois 3 sábados, até o momento que eles falaram, olha, a melhora está sendo muito boa, vamos sentar para ver a possibilidade de uma matéria de interpretação junto ao MEC e tal, e que você estruturasse para os alunos na época. E depois disso, o trabalho continuou e um grupo, o próprio Senac me cobrou falando assim, Pedro, seria legal que você desse a sua técnica também para o pessoal que fez curso, mas não tinha essa matéria ainda. E aí eu comecei a dar aula para os profissionais que já estavam na área, nos cursos dentro do Senac. E foram eles que me pressionaram depois e falaram assim, não, você tem mais coisa para oferecer para a gente. Muito mais coisa. Vamos fazer um curso fora. Terminando o curso do Senac e tal. E aí eu comecei com grupos experimentais de profissionais. muito bom. Né? Pra você ter uma ideia, acho que a segunda turma desse grupo tinha Pedro Bassan. Quem não conhece Pedro Bassan, um dos melhores artistas da televisão brasileira. Tinha Regina Bittar, a voz da Siri, né? Que era a antiga voz do Google, a voz da Siri. Foi a presidente do Clube da Voz, acho que ano passado. Assim, foi dali que eu falei assim, era uma classe, era uma classe que estava sem pai nem mãe, que tinha que aprender no escuro, na escuridão. E isso fez com que eu me apaixonasse. Me Muito bom. apaixonasse por essa ajuda, por essas pessoas, pelo caminho que tinha à minha frente, que eu podia aprofundar os conhecimentos e ir mais longe, de marcar uma época. Eu vi agora que 70 anos, né, da televisão, e eu falei, caraca, 70 anos de televisão, eu estou há 32 anos já, quase metade desse tempo, com locutores e jornalistas, ajudando, preparando. Ver um profissional chegar para você e falar assim, cara, eu tenho 25 anos na área e as pessoas não querem mais a minha locução. Dizem que a minha locução é fake. Que eles querem agora alguma coisa que seja natural, eu não consigo, eu tento. Eu posso fazer um trabalho e colocar esse cara de novo no mercado, entendeu? Maravilha. Fora toda uma nova geração de Muito bom. Muito bom. Então, essa paixão foi importante. Sim. Você voltou, né, ao princípio de tudo, né? Sim. Muito bom, muito bom. O Sérgio está perguntando qual o melhor treinamento para melhorar a voz. Depende de qual o problema que você tem na voz. Hum. Porque se for uma patologia, o melhor treinamento é uma fonoaudióloga. Se for uma dicção ruim. Dicção ruim. Fonoaudiólogo, é fonoaudiólogo. Fonoaudióloga, né? Tem que fazer fono, tem que fazer consulta com fono. Entendi. E a fono vai dizer para você qual é o problema, quais são os principais exercícios. Isso é uma outra coisa também que o método trabalhou bastante. Eu nunca produzi comunicadores em série. Nunca formatei. Cada um sai com a sua cara, com o seu jeito, da sua maneira. Em cima da personalidade de cada um. Daí o psíquico. Sim, da sua natureza. E a questão do gaguejo? Gaguejar é um defeito? É ruim ou é natural? É ruim. Sempre. Cria sempre uma sensação de insegurança. O gago, ele surge normalmente por problemas psicológicos. A gente foi gaga na infância. Alice está perguntando como evitar gaguejos.
Não ter medo do silêncio. Tá? A gente não está Hum. falando de uma patologia, tá? Porque tem a gagueira patológica. Essa tem que Não ter é uma dessa. assistência médica. Mas a gagueira, essa coisa de aprende a se organizar em silêncio. Se organiza e continua o discurso. Se organiza e continua o discurso. Em geral, as pessoas têm muito medo do silêncio. Mas eu sempre brinco, né? Falar, gente, não tenha medo do silêncio. Por quê? Primeiro que quando você está numa plateia, por exemplo, vou apresentar um evento ou vou mostrar um trabalho na faculdade, vou ter que ir lá na frente falar. O fato de você ir para frente, ficar naquela posição, te dá um poder. Assim como ficar na frente do microfone, na frente de uma câmera. Ficar na frente, num palco, um púlpito, isso te dá um poder. As pessoas delegam esse poder a você, porque você só foi autorizado a estar lá porque você vai exercer esse poder. Então as pessoas estão dispostas a aceitar o poder de quem está lá na frente. Então para e pensa. Não tenha medo de ficar em silêncio. Falar, ai meu Deus, será que o pessoal vai perceber que eu estou... Não. Silencia, se organiza, continua falando. Deu branco, se confundiu, para. Porque tem gente que cria um monte de muleta para isso. Tem gente que gagueja, tem gente que fica falando, entende? Não sei o que, entende? Não sei o que, sabe? Ah, então, sabe? Aí esse Né? negócio, sabe? Ou então, né? Né? Porque de repente, né? A gente nem consegue, né? Porque aí não dá, né? Caramba, né? Então, aí você acaba entrando nisso. E é terrível ficar brincando com isso, que sempre volta. É uma coisa que gruda na gente, esse negócio de ficar Eu brincando de tenho né. problema com né. Então você tem que se disciplinar. Tem outros que gostam de ficar alongando o final das frases para poder pensar com trilha sonora. Pense Alonga. em silêncio. O público sempre vai falar, gênio pensando. Vamos esperar a pérola que vai sair. Gênio pensando. Muito bom. Olha cá, vamos lá. Alguém está perguntando aqui. O Sérgio. A minha voz que escuto é de um jeito, gravada é. Isso eu falo também, vou falar no livro. É o seguinte, a gente ouve a nossa própria voz de duas maneiras diferentes. A gente ouve a nossa própria voz por causa da onda sonora que sai da boca e vai em direção aos ouvidos, né, ou aos ouvidos. E existe uma ressonância óssea, uma vibração da nossa caixa craniana. Tá? Então, se você fizer, você vai ver que aqui fica vibrando. Tá? Só que os outros, eles só ouvem a gente de maneira aérea. Esse som que sai aqui e entra pelos ouvidos. Muitas vezes, e isso às vezes é uma armadilha terrível para o comunicador, é que ele se impressiona muito com essa vibração óssea. Porque a voz, ela fica vibrante aqui dentro. Fica uma coisa assim meio estéreo, muito legal para quem está dentro da minha cabeça. Mas do lado de fora é uma voz entubada, uma voz abafada. Então, o ideal é que você treine sempre falar para fora. Porque o microfone, na realidade, ele está ouvindo a sua voz como as outras pessoas a ouvem. Né? Então, assim, quando você grava, que estranha a minha voz. Tanto que as pessoas reconhecem. Se você mostrar a gravação, fala, não, é você, olha, A você. gente estranha. Você não está ouvindo a sua voz como ela é, porque você está se impressionando muito com a sua ressonância óssea. Não tem que vibrar aqui, ó. Deixa aqui sem graça. Deixa a tua voz fora de você. Porque aí você vai poder monitorar e saber exatamente o que você está sendo ouvido. Não vai ser exatamente igual, porque o microfone tem uma faixa de frequência menor do que o ouvido. Mas, basicamente, você vai ouvir exatamente a voz que você produziu na hora que você gravou. Mas você tem que projetar essa voz. Tem uma coisa antiga que o pessoal lá de trás, né, do Jurassic Park, fazia, que é antigão, que é aquela virada de orelha quando gravava, né? Boa noite. Hoje, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não era tão errado quanto parece. Porque, na realidade, isso é um defeito que nós temos na nossa anatomia. A gente não é que nem o ouvido de gato, de cachorro. Que a gente ouve e muda e vira. Isso não acontece. A nossa orelha é fixa. Então, fazer uma conchazinha acaba fazendo com que você perceba melhor a sua voz. É lógico que isso é uma coisa quase intuitiva para a época, nem deve se usar hoje. Mas deve se levar em consideração, sim, o conceito de que a minha voz tem que atuar fora. Ela não pode ficar aqui dentro, vibrando
com meus dentes, vibrando nos meus ossos, nas minhas caixas aqui nos meus seios paranasais, vibrando aqui dentro. Pode ficar lindo para mim, vai ficar horrível para quem ouve e vai ficar horrível para você que se ouve depois gravado. Exatamente. Caramba, que não era isso que eu pensei. Exatamente. Muito bom. O Gabriel está fazendo um comentário, né, em relação ao ensino à distância, que ele acredita que esse método, né, do ensino online vai fazer com que as pessoas perguntem mais, né? Ele acha que grande parte das perguntas feitas essa noite não seriam feitas por vergonha. Ele está falando dessa questão de falar em público, é um problema para grande parte das pessoas, né? Você concorda com isso? O grande problema aí da comunicação verbal é esse medo de falar em público? Ah, com certeza, mas isso não é só de quem não é comunicador, de quem é público. Tinha um apresentador de rádio, famosíssimo, não vou falar o nome, mas ele só conseguia fazer o programa se só tivesse ele e o operador. Se tivesse mais alguém, ele tinha vergonha. Ele não conseguiu ir para a televisão, quando ele estava no auge do sucesso, ele já era um milionário do rádio, porque ele se intimidava com um estúdio cheio de gente. Então, isso é uma questão da pessoa. Com certeza, quando eu estou atrás, escrevendo, claro que a minha coragem é muito maior. É como se eu estivesse jogando granadas de dentro de uma trincheira. Ninguém me vê, só vê a granada chegando. Então, assim, não que as perguntas sejam granadas, pelo amor de Deus, né? São granadas do bem, mas mesmo que sejam contrárias, são sempre granadas do bem. Questionar é importante. Eu me questiono o tempo todo. Sim. Se você falar assim, tem aluno meu que vem de 5 anos atrás e participa de uma aula hoje, e fala assim, você não me ensinou nada disso. Eu falei, de 5 anos para cá já aprendi um monte de coisa. Exatamente, está sempre mudando, né? Porque o próprio trabalho que foi feito nesses 32 anos, ele foi se alterando, ele foi se aprofundando, criando novos atalhos, e melhores durante todo esse processo e acompanhando todas essas mudanças que estavam acontecendo. Por isso que o método até hoje, você vai, tem um doutor seu que está se aposentando, o apresentador? Tem. Mas tem também muita garotada novinha aí, com 20 e poucos anos, que está começando a arrebentar. É uma coisa viva, né? O método, ele é vivo. O método é vivo. Ele é vivo. O Gabriel, ele fez uma correção aqui na forma que eu te perguntei. Acredita que o EAD, no longo prazo, irá fazer as pessoas serem mais perguntadoras, questionadoras novamente? Depende do professor. Por exemplo, eu tive uma experiência muito legal com a Croton. O quê? Eu tive a oportunidade de preparar quase 500 professores da rede de IAD. Então, assim, é importante que o professor também suscite esse tipo de coisa. Que ele também provoque. Porque o que está acontecendo hoje com a criançada, por exemplo, no ensino médio, é uma displicência total. As crianças não sentem nem vontade de prestar atenção. Então, IAD não é aula, não é uma aula filmada. Não é uma aula de sala de aula filmada. Tem toda uma estética que tem que ser apresentada. Senão nunca vai funcionar. É bobagem. Ninguém vai questionar mais ou menos por causa disso. Eu acho que quem faz a diferença é a maneira com que o professor se comporta. E isso vai fazer mais diferença do que qualquer outra coisa. É colocar ele atento. Se ele faz pergunta, é porque ele está atento ao que você está falando. Ou ele quer descobrir mais coisas sobre esse assunto. Certo. Se essa pegada não acontece, aí nem a pergunta. Mas é mais fácil você perguntar escrevendo. Claro, como é mais fácil, por exemplo, ser um Cyrano de Bergerac. Qual que é a história do Cyrano? Ele era um poeta que escrevia poemas para sua amada, mas em nome de outra. Então era muito mais fácil mostrar as minhas emoções quando eu não apareço. Aparecem só as palavras. E também usava a boa aparência do outro, né? Sim, porque achava que a aparência dele não era digna da amada. Mas ele conquistou, quer dizer, ele sabia que quem estava conquistando o coração da amada era ele. Eram as palavras. Eram as palavras. Aí Por vamos que ver a gente aqui. fala muita bobagem hoje na internet porque não aparece. Sim, com certeza. Ó, o Sérgio Tadeu, ele está comentando. No chat é mais difícil de você ser questionado. Ouvindo aquele, pelo amor de Deus, ou que burro. Por exemplo, eu mesmo já recebi vários. Que horror. Pois é. Vamos ver Coisa aqui. triste. A pessoa pode até falar, mas dificilmente ela vai digitar.
Ok. Porque é o seguinte, eu trabalho em cima do método operativo, então assim, eu não tenho esse conceito de um suposto saber ensinando supostos idiotas. A gente está aqui numa relação de troca. Eu tenho coisas para aprender com você e talvez você aprenda algumas coisas comigo. Cada pessoa que eu dou aula, eu aprendo muito. É uma Eu oportunidade também. única, uma figura única, um ser único para ser trabalhado. Quando vem com essa coisa muito cartesiana, de professor, aluno, ou como brincam alguns, né? Eu até às vezes faço uma de sacanagem, claro. Aluno vem do latim aluno, sem luz. Você é um sem luz. Eu trago a Olha, luz para você. olha. Mas essa visão até iluminista, tal, eu acho um pouco complicada. Eu acho que é errado. Você está destruindo. Olha, a coisa mais cuidadosa que eu tenho é na hora de trabalhar um profissional, um comunicador, seja ele já tarimbado ou seja no comecinho, quando ele está no começo da sua carreira. Porque é uma planta tão delicada, se você pisar muito forte, você pode matar um grande talento. Então você tem que ir muito devagar. Às vezes o pessoal fala assim, ai, fala tudo que eu faço de errado. Se eu falar tudo que eu faço de errado, não vou Não, falar. Eu vou falar devagarzinho, vou falar o que está mais errado agora para mim. Aí quando a ótimo. gente resolver isso, eu passo para a segunda etapa. Porque senão eu mato a planta, eu mato a semente antes dela nascer. Que bom que E você tem tem alguns essa professores que sabedoria. competem, infelizmente, alguns seres humanos competem. Em vez de se Sim, doarem, eles entram em processo de competição. E isso não é. acontece só no ensino, não, acontece com diretores, às vezes, de teatro, e eu sou diretor de teatro também. Às vezes o diretor fica competindo com o ator. Ele escolhendo o ator para mostrar que é melhor que ele. Não precisa. Isso é Até entre bobagem. pais e filhos, né? Isso é É, E dar aula é um ato de doação, de generosidade sempre. A gente sim. não. A gente Exatamente, exatamente. Eu acho que o professor ele está mais para conduzir no sentido assim, orientar, né? Não Exato. exatamente, né? É orientar e também despertar a curiosidade, oferecer alguns caminhos, né? É isso. Ó, Porque vamos assim, lá. eu já perdi um pouco a cancha de trabalhar com profissionais, na formação de profissionais, como era no Senac. Hoje há Uhum, muitas décadas que eu trabalho só com um profissional pronto, ou seja, no mínimo ele já terminou a faculdade, já terminou o curso técnico, ele já está formatado e eu vou só lapidar aquela máquina que já foi montada. Então eu vou só muito bom, melhorá-la, turbiná-la. muito bom. Mas para aqueles que pegam o pessoal lá de baixo, esse cuidado tem que ser maior ainda, essa É, delicadeza, esse tato tem que ser muito grande. Infelizmente, às vezes aparecem uns trogloditas assim, da sim. educação, que E muitas renovar, vezes acabam né? matando ou desperdiçando um grande talento É, por autossugestão. E esse negócio de autossugestão é uma coisa seríssima. Você começar a autossugestão. chamar uma pessoa de burra, mesmo ela não sendo burra, ela começa a agir tal como. Isso já é provado Uhum. psicologicamente na psicologia de massa. É. As relações também abusivas, né? É, São bem sério. terríveis. Pedro Sérgio, ele está dizendo que sim, essa é a principal diferença para uma sala de aula, porque são pessoas diferentes, são personalidades diferentes. A pergunta que pode ser insignificante para um pode ser a mesma para outros que não quiseram perguntar, para não Uhum. serem questionados. Enxate essa barreira mais livre. Que bom, né? Que ele está sentindo isso. Tem o lado bom do ensino à distância, né? Quando você fala dessa questão de não vou me expor, então é mais fácil eu perguntar, sim, nesse sentido, sim. Mas tem que estimular esse professor, porque senão, mesmo a pergunta dele pode ser boicotada. Se ele faz uma pergunta, mesmo escrita, e ele responde assim, isso é burrice, isso é Não, coisa de não. gente debilóide, o próximo que estava pensando em digitar alguma coisa que estava inseguro não vai Não, digitar. parou, travou tudo, né? Eu costumo dizer isso, que não tem pergunta boba, não. Tem pergunta que pode ser Tem, indiscreta, mas boba não. Toda pergunta tem pergunta que pode ser que eu não saiba responder, mas toda pergunta é é pergunta. normal. Legal. Pedro, a gente está caminhando para o final do nosso encontro aqui. E eu gostaria que você desse um exemplo, se é possível, corporal, físico mesmo, de como é a sua técnica. É Olha, possível? na realidade, todo o discurso que eu fiz durante todo esse trabalho que a gente está conversando, eu estou usando elas. Está usando o seu corpo, Estou a sua usando, estou postura. usando o padrão vocal, estou usando a relação individual na
estou usando o olhar de quem Olhar, está conversando com alguém, principalmente quando ele te aproxima, assim, fala assim, não, sim. dá um olhadinho em você. Ah, legal. Então tá, nos meus gestos, na minha variação de tempo-ritmo, na minha postura, não estou lá atrás, na cadeira, jogado atrás. O que eu estou me expondo aqui já é Já parte da está. técnica do processo. Sim. Você transmite muita calma. Você é Acho que a assim? vida me deu mais calma. Ah, sim. A experiência, né? A experiência talvez tenha me dado um pouco mais de calma. Aliás, eu como professor, imagina, eu era professor do Senac com 22 anos, Olha, de uma cadeira inédita, no qual eu construí o conteúdo, com 22 para 23 anos. Eu uau. era tão bravo, Ah, tão linha dura, né? Eu era bem mais, né? Então, tem mas assim, mas com maturidade. amor, sempre afeto, carinho, mas sempre Aí que continuo muito endurecer pelo exigente, tempo perder lá. sou muito exigente, Uhum. mas eu acho que o tempo também dá dando uma certa calma. Quando precisa Que bom. também estressar, a gente estressa. Não tem problema não, aquela coisa assim, mas não provoca. Ah, boa, Só boa, calma, boa. provoca. Legal, legal. Ó, o pessoal agora está perguntando mais, né? Sabe que a gente está para finalizar o encontro. Vamos ver que mais aqui. Aqui o Rai, tenho bastante dificuldade em projetar a voz, pois ao longo do tempo eu acabo deixando meu tom vocal cair. Isso seria mais focado para um especialista? Sim, porque a voz a gente divide em três estruturas, né? Que é articulação, respiração, projeção vocal e tem uma quarta que é ressonância, né? Quando a gente trabalha com microfone, a gente trabalha com uma ressonância baixa. Mas o caso dele é projeção e tem a ver com respiração. Só Ah, um fono especializado, assim. ah, Eu sempre digo, se você quer trabalhar profissionalmente com a voz, deve sempre procurar um fono que trabalha a voz profissional. bom, bom. Senão A ele não vai resolver Luísa, muito o teu problema, Pedro, não. Hã? também. A Luísa, ela pergunta como evitar gesticular muito as mãos ao se apresentar. A questão não é gesticular muito, é com que qualidade você gesticula. A gente tem 4 tipos de gestos, tá? A gente tem o chamado gesto descritivo. Como é que é o nome dela mesmo? É a Luísa. Lu. Então, Lu, é o seguinte. Você tem o chamado gesto descritivo, que são gestos que descrevem o que você está falando. Então, eu digo assim, é pequenininho. Ah, é uma coisa assim meio redonda, sabe? Ou então é algo assim bem alto, né? Então, eu estou descrevendo. Existem os gestos simbólicos, que são gestos convencionados por um grupo social, né, que vai dizer, ó, tal movimento vai representar tal coisa. Então, legal, positivo. Ou, nossa, estava cheio de gente, muito crowd. Né? Ou, nossa, o cara fala muito, então sai fora. Né? São gestos simbólicos. Não se deve usar gestos simbólicos em países estrangeiros, outras culturas. Pode não significar nada, pode significar uma coisa completamente diferente, não se deve usar. E existe o chamado gestos expressivos, que são gestos que expressam emoções ou intenções. Então, um sorriso, um gesto expressivo, uma cara de brava, um gesto expressivo. A gente pensa muito no rosto, mas gesto expressivo pode ser no corpo inteiro, tá? Eu posso me afastar, coisa de medo, tudo isso é gesto expressivo. E existe o chamado gesto discursivo, ou gesto dispersivo, né? Que dispersa o discurso. É todo gesto que não tem nada a ver com o que você está falando, Lu. Então, quando você começa a se movimentar e esse gesto não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando, ele passa a ser um gesto discursivo. Normalmente, o gesto discursivo, eu vou falar com mais profundidade no meu livro, ele ocorre por causa do seu medo diante do público. Mas tem uma maneira de se livrar dele, desde que você comece a se apoiar em gestos ou descritivos, ou simbólicos, ou expressivos. É a diferença entre você falar assim, então, era uma mesa com os pés pontiagudos, e que ficava, era redonda e ficava numa área muito alta. Esse é um excesso de movimento. Se eu digo assim, olha, era uma mesa com os pés pontiagudos, redonda, e ficava numa área muito alta. Então, assim, além do meu gesto reforçar a minha informação, e aí vale um outro tema na comunicação de massa, que é o reforço. Quando você trabalha com comunicação de massa, você tem que trabalhar com reforço. Por isso que no rádio e na televisão não dá para aprofundar nada, como no livro. Não tem como aprofundar.
porque você tem que reforçar muita informação. Então, o seu gesto serve como um desenho para o teu discurso. Quando esse gesto não tem nada a ver com o que você está falando, é melhor não fazer. Vira ruído, né? Vira ruído. Vira ruído. Tá bem. O Márcio Seco, o professor, ele diz que as mãos são meu apoio também. Às vezes, até aqui, solidão da aula à distância, eu falo muito com as mãos. Então, falar com as mãos é diferente de se movimentar com as mãos. Qual a diferença entre gesto e movimento? Movimento é movimento, é andar, levantar, sentar. Se bem que é discutível a área de semiótica, mas a grosso modo. E gesto não. Gesto é um movimento que comunica algo, que traz uma informação. Quando alguém está olhando para você, ele está olhando e esperando de você não só informações auditivas. Você não é um rádio, né? Você é uma pessoa que está sendo vista. Mas ele também tem expectativas de informações visuais. Então, qualquer movimento que você faça, ele vai prestar atenção ali. E se esse gesto quiser dizer alguma coisa, legal, ele vai reforçar a sua informação. Se ele não quiser dizer nada, ele se perde. Então, o problema não é mexer as mãos, é com que qualidade você desenvolve o trabalho de mexer com as mãos. Exatamente. Que ajuda, Muito bom. inclusive, nas nuances vocais. Você reparou que eu faço desenvolve, eu entro num movimento vocal. De acordo com É o gesto. verdade. Muito bom. O Gabriel, ele pergunta quando terá um novo workshop técnica de leitura espontânea. Ai, não sei quando, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, essas aulas presenciais novas tal, não estão sendo possíveis. Eu acho que o ano que vem, mas não sei exatamente quando. Não sei Precisa exatamente. ser Mas é uma área, presencial. essa é uma área, a gente não falou sobre ela, nosso Aham. encontro, mas merece um capítulo todo especial, que é a questão da leitura na Ah, comunicação. muito bom. Olha, você vai voltar aqui para a nova semana da comunicação, hein? Ano que Eu fico vem. felicíssimo, fico super orgulhoso. Obrigada, Pedro. Obrigado você, Carlota. Espero que você também está vendo aí, ouvindo, falando de comunicação, tenha se divertido um pouquinho. Ah, sim, eu adorei, Pedro, adorei. Os alunos com certeza gostaram também. Foi Uma muito boa bom. noite, Carlota. Boa Se noite, cuida. Pedro. Depois eu passo a gravação desse encontro para Legal, me você, tá manda. bom? Foi Tá bom, ótimo. gostei. Muito bom. Tchau, querido. Beijo. Beijos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela audiência, pelas perguntas. E se alguém tiver alguma pergunta, me encaminha que eu passo para o Pedro depois, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.